Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast, mais uma oportunidade que o mestre Gualberto nos dá para estar aqui conosco, para esclarecer dúvidas das perguntas que vocês nos fazem e também para trazer comentários e um aprofundamento de textos que a gente lê aqui do Joel Goldsmith. Gratidão, mestre, por mais essa oportunidade. Hoje nós vamos ler um trecho do livro do Joel, Viver Agora. E nesse trecho, mestre, o Joel fala bem assim: o homem mortal precisa ganhar a vida com o suor de seu rosto. O homem espiritual é co-herdeiro com Cristo em Deus de todas as riquezas celestiais. Você é aquele homem espiritual quando o Espírito de Deus mora em você, quando chega ao lugar onde reconhece que não vive sob a lei de causa e efeito, a qual não é realmente uma lei. Ela nasce apenas de uma crença em uma individualidade separada de Deus, resultante de um falso sentimento de eu, que se deixa colocar sob a lei. Mestre, eu gostaria que o mestre falasse especificamente sobre esse falso sentimento de eu, esse falso sentimento que eu existo, que eu sou alguém, e dentro disso também responder a pergunta que um inscrito aqui do canal fez, que é o Gabriel Felizmino. Ele perguntou assim, mestre, meu ego não tem livre-arbítrio? A palavra está contigo então, mestre. Ok, vamos lá então. O nosso modo de nos aproximarmos da vida, através desse ver, desse ouvir, desse perceber e desse sentir, é nessa esfera dimensional, na esfera desta consciência dentro do tempo. Essa é a forma de nos aproximarmos de toda e qualquer experiência. Essa forma de nos aproximarmos nos dá uma noção ilusória. A ilusão da identidade presente dentro dessa experiência, seja ela ouvir, falar, sentir, ver, é um contato na dimensão desse tempo. Esse tempo ele tem dois formatos. Esse formato que é o tempo cronológico e ele tem um outro formato que é o tempo da mente, da própria mente, do próprio pensamento em nós, que é o tempo psicológico. Então, a nossa experiência, quando ela se baseia nesse tempo, seja ele cronológico ou psicológico, nos dá uma ilusão, a ilusão de que estamos presentes dentro dessa experiência, sendo o elemento principal dessa experiência, sendo esse experimentador da experiência. Em outras palavras, a sensação é que você está ouvindo, você está vendo, você está percebendo e você está sentindo. Essa é uma percepção dos sentidos, do corpo e da mente. Mas nos causa uma ilusão, a ilusão de que existe uma entidade presente aqui nesse instante. Essa entidade é o eu. Esse eu é uma ideia, é um conceito, é uma crença. O sentido de um eu presente nessa experiência do ver, sentir, perceber é uma ilusão. Temos que olhar para aquilo que somos e perceber a existência dessa ilusória identidade. Quando temos a percepção dessa ilusória identidade, que é o eu, nos livramos dessa ilusão. E quando há essa liberdade, quando estamos livres do eu, fica claro a vida como ela é. Como ela é, não há o sentido de uma identidade egóica presente. Então, essa noção de livre-arbítrio é para essa identidade que acreditamos ser, que acredita ter vontade, que acredita poder realizar o que deseja, se livrar do que deseja. Quando observamos isso de uma forma muito próxima, percebemos que isso é apenas uma crença, é apenas uma ideia, é apenas uma ilusão.
A vida, ela acontece do jeito que ela é. E como ela acontece, não há uma entidade presente. Parte da vida, como ela acontece, está nesse sentir, ouvir, perceber, ver. No entanto, não existe uma entidade presente nisso. O corpo está envolvido nisso. Os sentidos estão envolvidos nisso. E isso tudo é parte de uma única experiência. É a experiência desta real consciência, não a experiência de uma particular identidade, que é essa particular identidade do eu. Eu tenho diferenciado essa consciência e tenho chamado essa consciência particular do eu de consciência egóica ou consciência mental, porque há uma entidade presente. Embora seja ilusório, existe a sensação de uma identidade, guardando memórias, lembranças, registrando essas experiências e atribuindo a si mesmo ser o autor dessas experiências. Essa é a consciência do eu, é a consciência egóica. Não é a real ou verdadeira consciência que está além desse sentido de separação. Então, essa consciência que nós conhecemos, Gilson, essa percepção, ela está dentro desta consciência do eu. E nós nos confundimos com essa consciência do eu e acreditamos que essa é a nossa real consciência. Essa é só uma consciência egóica, uma consciência que se isola, que se separa, e é uma consciência puramente mental, com toda essa noção de tempo de relógio, que é o tempo cronológico, e tempo psicológico. Ontem, hoje, amanhã. O momento da hora, agora, é uma percepção de consciência mental. O momento do tempo, do relógio, é uma percepção de consciência mental. Essa é a ilusão dessa identidade que acreditamos ser. Nós precisamos investigar esta verdade sobre quem somos e descartar essa ilusão, que é a ilusão desta ilusória identidade, que atribui a si mesmo controle, vontade, liberdade, poder de ação. Isso é algo que tem que ser investigado, porque é algo completamente falso. A vida é como ela é. Você não determina absolutamente nada. É só a ideia de existir sendo alguém que lhe dá essa ilusão de que você está fazendo escolhas e resolvendo a vida e fazendo-a acontecer do jeito que você deseja. Não é assim. A vida é o que ela é. A liberdade de permanecer livre do eu, desse centro ilusório, desse ego, desta falsa identidade ou desta consciência mental, lhe permite uma vida em Deus, uma vida em amor, uma vida em liberdade, uma vida livre do ego. Notem que o Cristo dizia: não sou eu que faço as obras, mas é o Pai. A visão é clara em Cristo. Não há uma entidade ali separada chamada Jesus fazendo qualquer coisa. Tudo está acontecendo nesta verdadeira consciência que é a consciência de Deus. E essa é a consciência de todos nós. Essa consciência é pura liberdade. Não é uma consciência pessoal, não é uma consciência individual, fazendo escolha, tendo vontade própria, decidindo, resolvendo, vivendo as experiências e no controle delas. É basicamente assim. Ô mestre, tem outra passagem bíblica que Joel cita bastante, que é aquela passagem de Paulo. Eu não sei exatamente, mas é algo do gênero, né? Onde Paulo diz: vivo, porém não eu. Cristo vive minha vida. Pode comentar um pouco para nós também, mestre? O sentido de um eu presente é que nos dá a sensação de que nós temos uma vida, uma particular vida. Então nós temos a ilusão de estar vendo, de estar ouvindo, de estar sentindo e de estar pensando. Esse pensador em nós é um pensamento criando a ilusão, a ideia de alguém chamado eu,
produzindo esses pensamentos. Quando você tem uma percepção visual, é uma percepção de pura consciência. Não existe uma entidade neste observar, neste ver. Existe a percepção do ver e não alguém nessa percepção. Quando um pensamento está presente, existe o pensamento presente e não um pensador produzindo esse pensamento. Esse é um fenômeno da própria inteligência, da própria consciência, desta real consciência. Mas o eu, o ego, atribui a si essa liberdade de pensar e essa liberdade de ver. Então, aqui está o sentido ilusório de separação. Na realidade, só há experiência e não o experimentador. Só há o pensamento aparecendo e desaparecendo, não há o pensador produzindo isso. Só há essa percepção visual, não há o observador dessa percepção. Então, nós estamos dentro de uma armadilha, de uma crença, de uma ilusão, de uma hipnose criada pelo próprio eu. Por esse eu ilusório, que é o próprio pensamento se passando por uma entidade presente nesse momento, no momento da experiência, seja ver, sentir, ouvir ou pensar. Então, aqui, quando Paulo diz, não vivo mais esse eu, agora é Cristo, nesse instante ficou claro para ele a ilusão do sentido ilusório de separação, que até então estava produzindo uma identidade presente chamada Paulo. Não havia mais agora espaço nesta visão da realidade para esse assim chamado Paulo ou Saulo. Agora era a realidade do Cristo presente, não vivo eu. Esse mim, esse eu, não está mais presente. É isso que ocorre, Gilson, com a realização. Na realização, o sentido de Gualberto ou de Gilson não dita mais nada, porque esse sentido é ilusório. A única realidade do Gilson é a realidade da consciência pura. Essa percepção, essa audição, esse ver, esse ouvir, esse pensar, ocorre sem uma identidade presente. Isso é a liberdade do eu, desse mim, do ego. Quando isso não está presente, prevalece a verdade de Deus, que é amor, paz, liberdade, felicidade, inteligência. Porque não há mais o sentido de separação entre aquilo que é a verdade e essa percepção ilusória de uma entidade chamando a si mesmo de eu, presente em Gilson, em Gualberto ou em quem quer que seja. Isso desaparece, não é real, não tem verdade naquilo que você é. Essa realidade do seu ser, que é consciência, que é a realidade de Deus. Para Cristo era o Pai em mim. Eu e o Pai somos um. Não sou eu que faz as obras. E para Paulo não há mais esse eu. Agora é esse Cristo que vive esse mim. Até aproveitando que o mestre já fez esse comentário, o José Manuel Virgílio também fez um comentário no canal exatamente pedindo para o mestre falar um pouco mais sobre essa citação bíblica, né, de eu e o Pai somos um. É muito claro que não há outra coisa acontecendo, não há outra realidade aparecendo. Toda essa experiência de corpo, mente e mundo é uma experiência única. É a experiência da pura consciência. O que eu poderia chamar aqui de experimentar puro.
Nesse experimentar, não existe espaço para uma entidade que se separa de Deus. Só há Deus vivendo esse instante, esse momento. E ele assume todas essas formas aparentes de experiências diversas. No entanto, todas essas experiências é uma única experiência, que é a experiência da própria consciência absoluta, que é a consciência de Deus. Não há o experimentador dentro dessa experiência. Então, essas experiências podem parecer diversas e podem, aparentemente, assumir diversas formas, mas aqui se trata de uma única realidade presente. Assim, o único experimentar presente é o experimentar da pura consciência, que é a consciência de Deus. Não existe o sentido de um eu presente. Todo o nosso sofrimento, toda a nossa confusão de existência separada, carregada de ansiedade, medo, desespero, toda forma de sofrimento causado por esse sentido de separação, tudo isso se desfaz quando a verdade daquilo que é você em seu ser, que é essa realidade de Deus, está presente. Então, todo o problema, Gilson, está nesse sentido de um eu separado, se vendo dono e no controle de sua própria vida, de sua própria existência. Isso não é real. Basta olharmos para aquilo que acontece e iremos perceber que não controlamos absolutamente nada. Você não decide absolutamente nada. Desde o dia que nasce, o dia que nasceu, os pais que você teve, o que quer que esteja ocorrendo nessa assim chamada minha vida, não tem outra realidade a não ser a realidade de Deus. Então, é a vida de Deus, é a verdade de Deus, e é Deus vivendo tudo isso. Ok? Só a Deus, né, mestre? Como o mestre fala, só a Deus. Mas realmente, né, nesse nível humano de vida é muito forte, né, mestre? Essa crença de que eu existo, de que eu sou alguém. Eu me lembro, acho que até comentei já aqui num videocast, que durante um satsang online, que é esses intensivos de final de semana do mestre, onde é aprofundado essa autoinvestigação contigo, né, mestre? Teve um momento que daqui a pouco, sabe, a impressão é que virou uma chave, assim, de ter uma compreensão o quanto esse sentido de ser alguém é apenas um pensamento. Eu fiquei rindo porque esse eu que eu acredito ser é apenas um pensamento. E é algo extraordinário poder ver isso e ver o quanto é real citações, por exemplo, de que só há Deus. Mas repetir só a Deus não leva a lugar nenhum. Agora, pela graça do mestre, nessa autoinvestigação que o mestre proporciona nos satsangs, daqui a pouco teve, né, uma virada de chave assim, onde ficou compreensível que o pensamento eu, né, essa crença de que eu existo, é apenas um pensamento. E dentro disso, mestre, temos mais uma pergunta aqui da Nira Alves, que ela comenta sobre. Vou ler a pergunta dela. Ela fala bem assim: ó, quando você reage aos sentimentos, você quebra esse estado de real meditação? Quando você reage a um sentimento, a um pensamento, a uma emoção, a uma sensação, essa reação é a não percepção da realidade da experiência. Deixa eu colocar isso aqui de uma forma muito simples para você perceber. Quando o pensamento surge, o nosso modelo, o nosso hábito, o nosso formato de condicionamento psicológico é sempre de reagir a esse pensamento. Ou nós gostamos desse pensamento, ou nós rejeitamos esse pensamento. Então, nós estamos sempre julgando aquilo que se apresenta como uma experiência, seja ela visual, seja ela externa, como
uma percepção dos sentidos, como ver, ouvir, ou internamente, quando um pensamento aparece ou um sentimento surge. A nossa reação direta é de ou aceitar ou rejeitar. Quando fazemos isso, nós não estamos em contato direto com a experiência. Nós não percebemos o que é a experiência. Nós estamos interferindo. E quando fazemos isso, naturalmente, o sentido de identidade do eu, dessa entidade separada, habituada a se separar da experiência, está presente. E isso, naturalmente, é a ausência da autoobservação, que é o princípio do contato com a real meditação. Quando há uma percepção da experiência sem o percebedor, quando há o observar do pensamento sem o observador, do sentimento sem aquele que está envolvido nisso, nós estamos em direto contato com a experiência, porque nós não nos separamos para reagir. Então, a dificuldade, Gilson, reside no fato de que, diante de um pensamento, o sentido de um eu aparece para gostar ou não gostar, para julgar, comparar, rejeitar ou se identificar com o pensamento. Isso vale para toda e qualquer experiência. É aqui que nós falhamos, porque a experiência é essa experiência única, sem o sentido de um eu presente. Quando o sentido do pensador, o sentido do observador, quando o sentido do experimentador surge, que é o eu, ele surge para alterar, para julgar, para comparar, para fazer alguma coisa. Quando isso ocorre, estamos de volta ao sentido de uma ego-identidade dentro da experiência. Assim tem sido nossas vidas ao longo de todos esses anos. Nós não aprendemos, Gilson, a nos aproximarmos da experiência sem colocarmos um experimentador. Não aprendemos a observar todo esse movimento do eu quando surge, querendo alterar, mudar, fazer alguma coisa com aquilo que aparece. Então, estamos sempre vivendo dentro desse sentido de identidade separada, com essa consciência egóica, com essa consciência mental, que, na realidade, é um fundo de condicionamento psicológico, de programação. Isso é algo que nós carregamos desde a infância. O contato com a meditação, que requer autoobservação, que requer autoconhecimento, isso nos coloca em contato com a real meditação. Isso requer que descobramos o que significa olhar, apenas olhar, observar, apenas observar, sentir, apenas sentir, perceber, apenas perceber, e não avaliar, julgar, rejeitar o que quer que esteja surgindo. Se entramos em contato dessa forma com a experiência, nós percebemos que há uma mudança completa nesse modelo de experiência, porque não existe uma entidade presente. É quando o pensamento se dissolve, é quando a percepção já não tem mais o elemento de uma identidade em conflito com essa percepção, com esse sentimento. Então, tudo aquilo que até então se sustentava dentro dessa ilusão de resistência, de luta, de rejeição ou de identificação, isso sofre uma profunda alteração, uma profunda mudança. É quando podemos estar em contato com a vida como ela se mostra, sem esse sentido de uma identidade presente. Esse é o contato com a meditação, com a verdade da meditação. É o contato com aquilo que está presente sem o eu, sem esse mim, sem esse ego.
Ô mestre, é, é revolucionário, né, essa abordagem do mestre e esse trabalho. É um trabalho que, como o mestre já falou em algum outro videocast ou em algum vídeo do canal, é simples, mas é um trabalho que exige muita energia. Porque a identificação, né, dentro desse padrão humano, a identificação com os pensamentos, com os sentimentos, sensações né, é de muitos anos. E aí, esse trabalho que o mestre traz dessa autoobservação, que é essa base para a meditação, é algo incrível. Ver o quanto a mente viaja, né? E a gente, estando inconsciente, vai nos pensamentos, se identifica com eles, aí sofre se é algo ruim, ou se alegra se é alguma sensação, algo bom. E o grande X da questão desse trabalho que o mestre traz e compartilha porque nos satsangs com o mestre, aqui nos videocasts, é, existe, por esse compartilhar de consciência do mestre, uma, entre aspas, né, facilidade em entrar nesse estado de atenção e de viver, né, olhando para essa mente barulhenta sem se identificar e viajar nos pensamentos. O que ocorre, Gilson, é que nós não assumimos a verdade daquilo que somos, porque nós estamos, pela força do hábito, por força desse condicionamento, sempre presos a uma identidade. Essa identidade é esse fundo de memória, de condicionamento psicológico. Quando nós começamos a ficar atentos a esse movimento de condicionamento psicológico, conseguimos perceber o movimento do eu, que é o movimento desse condicionamento. E ao perceber desta forma, sem se envolver com ele, ele começa a ser desfeito. Então, há aquilo que eu tenho chamado de um esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico. O eu não é uma outra coisa, a não ser um conjunto de memórias, lembranças e condicionamento a nível intelectual, a nível sentimental, emocional, de sensação. Quando você dá a si mesmo essa oportunidade de autoobservação, esse conteúdo interno começa a se mostrar, começa a se revelar e começa a ser desfeito. É quando esta real consciência entra em evidência. Até então você estava se confundindo, embolado com essas reações. E agora você está cônscio, ciente desse movimento, que é o movimento de memória. Então, a autorrealização é o resultado desse esvaziamento de todo esse conteúdo do eu, para essa inteligência, para esta presença, para esta consciência assumir esse espaço que é dela, aí nesse corpo-mente. O ser humano, enquanto ele não atentar para essa autoobservação, para esse autoconhecimento, continuará vivendo na infelicidade. Essa infelicidade é resultado da ignorância. No entanto, quando você olha para você e começa a observar esse movimento, acontece a revelação de sua natureza essencial pelo autoconhecimento, pela autoobservação, pela revelação que esta real meditação traz. É quando a sabedoria se instala. É quando o seu estado natural assume o lugar desse velho eu. Isso significa adentrar a essa morte do velho homem. Nós precisamos de algo novo agora, aqui. Esse algo novo é a realidade do seu ser. Quando esse velho eu, quando esse ego, quando esse sentido de separação já não está mais presente. Então estamos diante da real vida, da abundante vida falada por Cristo, que é a vida da própria consciência divina, que é a consciência de Deus. Mestre, gratidão, gratidão por mais esse videocast. Já estourou nosso tempo aí. Então, para quem está acompanhando o vídeo, para se faz sentido para você, como o mestre sempre comenta nos seus vídeos,
deixa o like, faz um comentário e se tiver questões, né, questionamentos, dúvidas, deixe nos comentários as dúvidas aí que conforme as possibilidades a gente vai trazendo aqui para os videocasts. E quem sentir algo além do que está sendo dito no olhar, ao olhar para os olhos do mestre, fica o convite para aprofundar essa autoinvestigação através dessas imersões de final de semana, que são os satsangs intensivos online, e ainda melhor, né, os encontros presenciais e os retiros presenciais. Inclusive agora, em julho, né, mestre, tem um retiro de 10 dias, com um aprofundamento gigantesco nessa autoinvestigação sob a graça do mestre. Então fica o convite. Quem tiver interesse, aqui no primeiro comentário vai ter o link do Léo Ortega, que organiza os encontros. É só entrar em contato com ele. Gratidão mais uma vez, mestre. Gratidão. Se não há o experimentador, não há mais a experiência. Há o puro experimentar. Nesse contato, nesse instante, nesse momento, não há o tempo psicológico. Não há passado, não há presente, não há o futuro. Não há alguém